Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos momentos aqui da Terra, que nós possamos aprender a cuidar de nós. É muito importante nós aprendermos a cuidar de nós. E o primeiro passo para que a gente possa fazer isso é nós emanarmos pensamentos de amor para o próximo. É a gente ter a capacidade de ampliar os nossos sentimentos para mantermos a vigilância dos nossos pensamentos. Não é fácil para nós que vivemos aqui termos essa capacidade de mantermos em equilíbrio emocional. É difícil demais nós mantermos esse equilíbrio emocional. Precisamos caminhar com mais segurança, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, das angústias, das provas, das expiações. Mas como nos diz os bons amigos espirituais, que tudo passa, nada acontece ao acaso. Tudo existe razões que estão dentro da lei divina. Então nada que acontece em nossas vidas é à toa. A maioria das vezes são escolhas nossas. E às vezes nós não escolhemos bem. Mas tudo isso nós precisamos compreender que é um processo de aprendizado. Porque nós só vamos acertar ainda mediante a nossa evolução espiritual errando. Errando, aprendendo e crescendo. Nós vamos falar hoje dos nossos maiores sentimentos, das nossas emoções, da maneira que nós vimos as pessoas que estão aos nossos derredor, os nossos familiares, a nossa sociedade, onde quer que estejamos. Nós temos vivência e controle emocional diferenciado em alguns momentos. Então, nós vamos hoje falar da cólera. Está no segundo Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e o item também é 9. Então, é um item que não é pequeno, então que nos mostra que a maioria de nós, que nos irritamos com muita facilidade, nós temos dentro de nós muito orgulho. Porque nos achamos superior aos outros. E nós somos nascidos da mesma mente, da mesma ciência, das mesmas leis. A modificação nossa mediante o trabalho que fazemos ou que escolhemos para viver é que vai nos distinguir, não como forma de ser melhor, mas de ter mais responsabilidade com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós buscamos. E quando o aprendizado chega até nós, aumenta em nós a responsabilidade dos nossos atos, das nossas ações. Todos nós temos vernizes sociais. Nós temos, apesar de ser essa personalidade que nós estamos sendo atuada em nós, todos nós temos diferença de locais onde nós estamos. O nosso comportamento, ele modifica
Ele muda quase que constantemente. Mas como diz Emmanuel, nós não podemos viver uma existência sem um momento não sermos nós mesmos. Porque às vezes esse verniz que nós usamos quando estamos no trabalho, quando estamos em qualquer outra tarefa que não seja a tarefa espiritual, então nós nos conduzimos, muitas das vezes com calma, muitas das vezes cordiais, sinceros com os outros, e na maioria das vezes, de quando em vez as nossas máscaras, elas caem. Porque nós não podemos ser o que ainda não somos. É por isso que quando Joana de Ângeles fala dessa modificação que nós temos que ter, né? Em Jesus e a Atualidade, é um livro pequeno, e ela fala, né, que tem uma parte muito pequenininha, só um trechozinho pequeno quando fala da cólera. Então ela fala que quando nós entramos nesse processo de ira, no próprio Evangelho tem, nós nos modificamos. A cólera, que é a raiva, ela é um momento de demência mental do indivíduo. Que quando nós perdemos o controle da razão, o controle de nós mesmos, nós atuamos como animais, irracionais. E às vezes a agressão é muito maior e difere do animal, porque ele age por instinto e nós agimos pelo raciocínio. E quando você perde, nesse momento que a gente perde essa força que nós temos de recuperação do nosso emocional, que quando caímos na realidade, a gente diz, poxa, por quê? Mas a maioria, como diz aqui no Evangelho, né? O Evangelho nos mostra aqui que é um espírito protetor, e ele fala que a maioria de nós nos envolvemos pelo nosso orgulho, pela nossa própria potência, pelo nosso ódio, pela nossa vaidade. E nós nos achamos superior a todos. E nós observamos ainda na época de hoje, que não devia ser assim. Devido a tanto conhecimento, devido a tantas lutas, devido a tantas derrotas morais que nós passamos, guardando ainda essa forma de nos expressar como se nós fôssemos médicos, enfermeiros, doutores da lei. Nós não, então é isso, nós não somos, nós estamos. E você vem da gente, você sabe com quem você está falando? No momento em que o homem pronuncia essas palavras, ele está iniciando um processo de ira. Porque quando ele fala para o outro, ele não fala, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem está falando? Aí já manifestou uma emoção diferenciada, que se ele for provocado naquele momento, em qualquer circunstância ou em qualquer palavra, ele vai sofrer o ataque da ira e vai agredir, muitas das vezes com palavras, gestos, e é quando você está dentro do seu lar, é quando o próprio Evangelho nos mostra que às vezes nós somos benfeitores nos centros espíritas, nós somos humanos
nas nossas igrejas, mas quando nós estamos em um lugar onde nós precisaríamos aprender a sermos controlados, aprender a ter a paciência para com o outro, nós somos tiranos. Às vezes com os nossos próprios filhos, às vezes com alguém que nos serve em nosso lar, ou mesmo no trabalho que nós temos e precisamos de outros para que possa ser ajudados. Então, gente, nós temos um processo muito difícil. Joana de Ângelo, ela sempre mostra, em um livro que ela tem também que é pequeno, que é Desperte, Desperte e seja feliz. Porque a felicidade, quando ela nos mostra, não está no ter, estar no ser. E a felicidade, para sermos felizes, ela não está no conforto, ela não está nas casas ricas, ela não está no melhor carro. A felicidade é, em todos esses setores que nós estivermos, nós estamos confortável, nós estamos no conforto do nosso lar. Mas quanta infelicidade existe. Pessoas que se alimentam com garfos de ouro ou de prata. Então é por isso que os Espíritos, eles nos dizem isso claramente aqui. Porque é um processo de moral, da moral nossa. Quando você perde esse controle emocional, a tendência é jogarmos objetos fora, chutarmos objetos e coisas inanimadas, porque não nos obedece. Tem pessoas que não querem sentir sequer uma contrariedade, que não quer ser reclamada. De jeito nenhum. Não aceita você dizer, fulana ou fulano, se você fizesse desta maneira, talvez desse mais certo. Mas o orgulho, a nossa prepotência, ela nos impede de termos que é uma coisa que ainda está difícil de nós termos, que é a humildade. De dizer, obrigado, ainda bem que você me alertou. Aí vem a ira. Mesmo que eu não possa pronunciar naquele momento esse desgosto que eu tive por ser, a gente fica mentalizando. Poxa, que pensa que é? Tá, é melhor de mim, por que é melhor que eu? Então, é nesse momento que nós precisamos aprender a controlar o nosso psique, o nosso lado psicológico. A gente controlar a ira e depois, quando passa esse choque, é um choque elétrico de um volto muito grande, que a tendência da ira é você ter mais força do que você tem. Então, se você controla, é como diz a Chico, põe água na boca, não engole agora. Aí eu me lembro do nosso lar, quando ele olhou para o lado e viu que o enfermeiro chegou próximo do enfermo e mandou tomar um gole de água. Disse, não engula agora. Espere mais um pouco. Porque quando nós temos uma alteração no nosso emocional, nós não conseguimos raciocinar. E nós supostamente achamos que temos razão. Mas essa razão, no momento da ira, ela é uma
razão que nos leva à demência. Então, nós não encontramos palavras que possa ferir mais do que aquela pessoa merece. Né? Quantas agressões existem no meio social, até em festas. Onde há festas? Não, a festa é boa, mas onde há festa, a bebida, o álcool, vocês podem observar. Se você chegar no local onde tem pessoas ingerindo álcool, vamos dizer 4 pessoas sentadas ali, calmos, conversando tranquilamente. Em determinado momento, onde começa, depois do 3º copo da bebida, cresce no homem, né, essa questão do descontrole de si mesmo. É por isso que tem pessoas que bebem para dançar. Não, eu não danço, mas se eu beber, eu danço. Porque o álcool, ele tira de nós o raciocínio do que somos, do bem, do cuidado que temos com o nosso lado moral, manifesta imediatamente o quê? A sombra. Porque todos nós temos a sombra. Todos nós somos metade luz, metade sombra. Todos nós somos delicados quando nos somos tratados delicadamente. A dificuldade, por que existem pessoas que interferem na vida do outro constantemente? Para que aquela pessoa possa, através do esforço, através do cuidado, não se alterar. E ninguém pode ficar sem se alterar se não tiver uma coisa que quase todo mundo diz não ter, que é a paciência. Porque a paciência, ela é humilde. A paciência, ela é generosa. E ela é calma. O descontrole emocional, ele é agressivo. No momento em que eu perco esse controle emocional, meus hormônios começam a se alterar. E tem pessoas que no momento de cólera pode ter um ataque fulminante do coração ou um AVC. Ela mata. E para nós do cotidiano da vida, vai nos matando lentamente. Porque envenena o nosso corpo biológico, as nossas células, os nossos hormônios. E é por isso que às vezes as pessoas que são mais agitadas, elas sentem muita, nem todas, dor de cabeça, inquietação, desconforto emocional, de sentir de repente uma angústia que não sabe definir de onde vem aquilo que está me incomodando. Emmanuel, ele diz o seguinte, tem um livro que eu gosto muito dele, que são Palavras de Emmanuel, e tem um dele também que eu gosto muito, quando eu lembrar eu vou falar, que ele fala o seguinte: se vocês soubessem que todo o sistema neurológico, todo o sistema fisiológico é controlado através da emoção, vocês aprenderiam a praticar a paciência. Porque tem pessoas que chegam em uma fila e fica 3 segundos, depois 5, 10, 15, já começa. Essa fila não anda. Isso aí não é possível.
Não tem organização nesse trabalho? Será possível que o povo não vê que eu não tenho tempo para ficar aqui na fila? É esse processo que é de nós, porque nós somos pessoas como se fôssemos ventrículos, que respondem àquilo que a pessoa que está comigo fala. Então nós vamos aprendendo no sistema social da nossa vida essas queixas, que elas vão amadurecendo dentro de nós. E é no momento que você perde a paciência e quando chega, se qualquer pessoa dizer, moça, já está dizendo, não dou minha filha para ninguém, meu lugar é meu, ninguém venha tomar que eu não tomo. Quer dizer, veja quanto nós nos armamos para ferir. E Emmanuel diz que a dificuldade maior do ser humano aqui na Terra é não ter esse controle emocional. Se você vai para uma fila, porque hoje é até melhor, porque todo mundo faz em cartão, faz em casa, mas antigamente era bem difícil. Leva um livro para ler. Bote um som para escutar. Isso tudo são dicas que o próprio psicólogo nos diz, nos mostra que é. E se você estiver em outra fila, que é uma fila de atendimento para a saúde. Isso mostra que a nossa vibração influencia na vibração do outro. Influencia na vibração do outro. Então eu chego aqui, estou esperando, estou com a ficha. Estou aqui e eu estou esperando. Tem pessoas que esperam tranquilamente. Veja como é o raciocínio quando nós ainda não aprendemos a nos comportar em situações que são necessárias para o controle emocional. Necessária para o controle emocional. Uns dizem assim, poxa, tá vendo aí como é o negócio? Cheguei aqui 7 horas e ainda não fui atendido. Olha para ali. Olha o balcão como é que está conversando. Parece que não tem obrigação com o seu trabalho. Nesse procedimento, ela começa a se distanciar daquilo que ela veio fazer, que era para se tratar, e perde o controle emocional. Quando ela chega no balcão ou no lugar de atendimento, que ela vai ser atendida, as pessoas dizem assim, olha, eu sinto muito, mas o médico que você queria não tem mais, só tem doutor fulano. E ela dá uma crise de histeria e grita mesmo, aí vem a cólera, vem a ira, e muitas vezes derruba a coisa, derruba o papel, perde totalmente a sua ação de controle da pessoa. É por isso que é bom a gente ler esse negócio da cólera e ler nas entrelinhas o que os espíritos nos mostram. O que estava lá pacientemente está lá e diz assim, poxa, gente, vocês já observaram? Falando com a outra aqui, né? Você já observou como essas criaturas trabalham? Às vezes não são nem recompensadas financeiramente. Veja a diferença da vibração que está sendo manifestada no ambiente. Tadinha delas, às vezes chega, nem deu tempo de tomar café em casa. Mas estão aí preenchendo ficha, dando nome, esperando, trabalhando. Eu estou aqui, eu vou fazer um Pai Nosso para ajudar essa pessoa, para ela se acalmar, ficar tranquila que tudo vai dar certo. Passou o tempo, ela vai, é a hora dela. Então ela diz, tá o médico, minha filha. Ela disse, eita, minha querida, não sei como é que tá, mas eu vou dar um jeitinho para você.
ela já conquistou pelo pensamento, pela vibração, pela sua vontade de ser servida, mas também servir. E ela consegue aquilo que a outra não conseguiu. Se nós aprendêssemos a observar que tudo na vida, não só aquilo que está marcado pelo processo evolutivo de cada um de nós, que às vezes você tem uma capacidade de cuidar de controle, você tem uma alimentação saudável, você se alimenta bem, você não usa nada que possa prejudicar o seu organismo físico, mas em determinado momento da sua vida, você tem um câncer de estômago. E as pessoas dizem assim, como é que pode? A pessoa não bebe, não fuma, e a pessoa não se alimenta tão bem. Por quê? É esse porquê que a gente tem que entender, é aí onde mora o ponto de evolução de cada um de nós. Não teve agora. E às vezes esse processo é para ser com 20 anos. O processo é para ser com 15, com 30, 40. E os espíritos vão deixando, mas ela vai ter que passar por aquilo. Não adianta irar-se. Ela vai ter que passar. Porque faz parte do processamento purgatório daquela criatura. Ela passa. Não tem jeito. Mas tudo fora dessa ação determinada das leis divinas para o progresso da humanidade, tudo pode ser renovado e tudo pode ser mudado dentro da nossa classe social em que vivemos, dentro dos nossos lares. Porque o lar, ele nos revela. O lar nós temos a liberdade de tirarmos as máscaras. De cada canto em que nós vamos. E às vezes você diz, aquela pessoa é tão calma. E às vezes aquela pessoa que parece calma está fervendo por dentro. O seu cérebro está sendo machucado, ele está sendo intoxicado pelas palavras e pelos pensamentos que aquela criatura está dizendo. Isso é a ira. Porque tudo que você leva ao quadro da impaciência, você perde o seu controle. Porque quando nós nos iramos, raiva todos nós temos. Até os bebês têm raiva. Se tira o objeto da mão dele, ele já chora e já quer agredir. Porque é um processo do animal, de nós. Esse ser biológico animal, esse aqui que foi criado, tem células, tem tudo. Mas por trás de tudo isso nós temos um espírito. E se nós não aprendermos as lições, nós vamos nos perder nos labirintos da dor, sem necessidade. Sem necessidade. Porque às vezes você chora, se desespera, se lamenta, mas aquele choro não vai te servir para tu se erguer e dizer, é por esse caminho que eu vou seguir agora. Porque tudo é decisão nossa. Por mais que amamos, não podemos dar ao outro aquilo que ele ainda não tem. E é por isso que através desse conhecimento, você adquire um controle em você mesmo e vê o outro que ainda necessita crescer e não existe mais aquela desunião, aquela ira, aquela revolta. Porque tudo que nós praticamos aqui na Terra faz parte do DNA nosso espiritual. E se nós que estamos nesse corpo físico, nesse vaso aqui,
que qualquer dia ele vai precisar ficar num canto e o outro vai alçar o lado espiritual da liberdade. Mesmo que não queira, mesmo que tenha medo, o processo é natural. A morte é um processo natural da vida. E nós observamos, às vezes, as pessoas altamente iradas, porque Deus tirou fulano, por quê? E é uma ira mesmo. Se você for a um local onde existem pessoas que têm esse desequilíbrio orgânico mesmo, parece que vai cair num buraco para ser enterrado junto com a pessoa. Mas é um caminho que só um pode seguir. Mesmo quando há mortes coletivas. Todos nós temos caminhos diferentes a seguir, mesmo no plano espiritual. E é por isso que aquele menino fala muito, né? Cornélio, do processo de devido às pessoas que têm problemas de coisa. Tem um Cornélio Pires, tem um livro dele que é sensacional. Gente, ele fala com aquelas, ele faz aquelas trosas, né? Você começa poesias, ele faz que ele começa só nome de pessoa, mas ele mostra tranquilamente como nós somos de verdade no momento em que nós estamos com muita raiva. Porque quando eu gosto demais de mim, o gostar de mim é muito bom. Porque para você gostar de si, você tem que se aceitar. Porque a natureza não dá volta. Porque nós precisamos caminhar com firmeza na certeza de dias melhores em nossas vidas. Uma vez o doutor Antônio falou, uma angústia, uma agonia, uma perca, um sofrimento, dias melhores virão. Com certeza. Porque se na Terra tivéssemos só dias dolorosos, não aguentaríamos chegarmos até o final da estrada. Sejamos mais calmos. Não maltrate quem amamos. Não xingue quem você ama. Que com o passar do tempo você vai perder. E depois, quando nós perdemos, é que sentimos, poxa, que falta essa pessoa me faz. Até na questão da amizade. Tá com raiva? Não converse com a pessoa que vai machucá-la. Porque nenhum ser humano na face da terra quer ser maltratado. Nenhum ser humano na face da terra quer ser chamado de assassino, de ladrão, de bandido, que você não presta, porque a essência do homem é divina. Mesmo enquanto o processo do Espírito está engateando ainda na ignorância. Mas ali exige a essência de Deus. Então nós precisamos, gente, compreender que a raiva, que é natural para nós, a ira, quando você tem mesmo um surto de raiva, ela vai atrapalhar a nossa prosperidade espiritual, a nossa prosperidade material, o nosso intelecto também. Porque nós vamos ficar só no mais, mês, e não vamos abrir os nossos olhos para se hoje eu estou com alguma coisa dentro de mim que ainda me incomoda, é o primeiro passo para eu consertar. Porque ninguém conserta ninguém. Se você ama, aceite a pessoa como ela é. Mas Deus deu ao homem a liberdade de pensar, de agir, de crescer e de escolher. Então aí vai depender muito de quem está comigo para poder eu dizer assim para mim mesmo, será que vale a pena
eu estar nesse desgaste? Será que vale a pena eu perder a minha beleza, a minha juventude? Será que vale a pena? É isso que Joana de Ângela diz. Escolher, sempre escolhemos, mas não sabemos como escolher mediante a nossa pressa de querer as coisas e às vezes não é o momento nem a hora. Então, a cólera é o mal que vai nos deixar doente. Nós não temos capacidade de raciocinar, porque a cada momento que a gente faz uma demência mental, a gente entra em demência mental, a gente vai perdendo o raciocínio lógico da vida. Que Deus nos fortaleça, nos dê coragem, força para vencer a nós mesmos. É isso que nós precisamos. Muita paz, meus irmãos.